Olá, sejam bem-vindos a mais um Tech Startups. Eu sou a Raíssa Solomonte e está no ar o nosso programa voltado para tecnologia e para inovação no agronegócio. Olha só o nosso assunto de hoje, que curioso, o projeto brasileiro de produção de morango Itaioba Indoor, que foi selecionado pela NASA em um desafio para a estação espacial que vai para Marte. A equipe do Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas Ornamentais, da Exalc-USP, é finalista desse desafio lançado pela NASA e pela Agência Espacial Canadense, que tem o objetivo de produzir alimentos para os tripulantes da estação espacial, que tem como destino o planeta Marte. Muito curioso, a gente vai saber tudo dessa história agora com o nosso entrevistado, o Christian Demétrio. Ele é pesquisador da Exalc-USP. Oi, Christian, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Oi, Raíssa. Eu que agradeço pelo convite. Bom, Christian, conta pra gente que desafio é esse, como vocês chegaram até essa competição. Conta tudo pra gente. Tá, esse desafio foi proposto pela NASA e pela agência canadense no início do ano passado, né? E eles têm uma dificuldade com as viagens, né? E então eles abriram a nível mundial essa dificuldade. Então hoje, para a gente fazer uma viagem a longo tempo, de um período muito longo no espaço, eles percebem que os astronautas sofrem problemas de colapso tanto físico quanto mental relacionado à alimentação. Então eles pegaram esse problema, abriu, e falou: olha, a gente tem esse problema, quem tiver soluções pode escrever um projeto para a gente. Tem algumas regras baseadas em alimentos frescos, in naturas, né? E quando a gente recebeu um e-mail com essa proposta, eu e o professor Paulo, a gente decidimos então escrever um trabalho baseado dentro do trabalho que a gente já realiza dentro do laboratório, que é com suplementação luminosa, utilizando LEDs, né? E a gente teve sorte, no final do ano passado, a gente teve sorte de ser escolhido entre 180 equipes no mundo. Uma marca muito expressiva. E que critérios esse concurso exigiu? O que os alimentos tinham que ter? Por exemplo, seriam alimentos que usariam menos insumos, com uma produção otimizada? Quais eram os requisitos? Tá, o principal requisito é a gente conseguir produzir alimentos frescos com alto teor nutricional, né? Então, a gente não visa produzir uma escala de alimento muito grande, muito morango, muita itaioba. A gente visa produzir pouco, que supra pelo menos ali 3, 4 astronautas, né? E que esses alimentos sejam ricos em vitaminas. Então, ela nos passou alguma lista com vários nutrientes que os astronautas têm déficit, né? Então, por exemplo, a vitamina A, o ferro, fibra alimentar. Então, a escolha das plantas para esse projeto se baseia dentro dessa lista que a NASA nos passou. E você já tinha algum trabalho nesse sentido, alguma experiência com alimentos para astronautas? Com alimento para astronautas em si, não. A gente tem um laboratório na Exalc, né, onde a gente já pesquisa há 4 anos o cultivo indoor de alguns alimentos. Então, é um local, é um porão que não tem iluminação solar nenhuma, né? E lá a gente testa os LEDs, né? A suplementação luminosa com LEDs, para conseguir chegar no estágio final de produção de frutos, né? Então, a gente já fez testes com morango. Então, a gente já conseguiu produzir o morango em condições modificadas. E agora a gente está com os testes com a itaioba, né? Nessa caverna que a gente apelidou esse porão de caverna. E foi adquirindo esse conhecimento que a gente escreveu para a NASA, né? Então, a proposta que a NASA acabou colocando, que era a dúvida dela, a gente já vem trabalhando no laboratório há aproximadamente 4 anos. Eu queria que você detalhasse mais também por quê, né? É possível adaptar esse modelo para outras culturas, além da itaioba e do morango? O que essas frutas têm que ter também para funcionarem nesse tipo de ambiente diferente? Tá, essa ferramenta, essa técnica que a gente utiliza, hoje
ela é muito fácil para a produção de hortaliças, né? Então, a gente já tem aí algumas startups no mercado que já produzem hortaliças usando essas ferramentas. Quando a gente quer produzir frutos, as condições de adaptação da planta alteram bastante. Então, a gente tem que suprir a planta com tudo que ela precisa para esse estágio, né? Então, assim, hoje a gente vê que saindo das hortaliças e caminhando agora para a produção de frutas, vem se tornando cada vez mais possível com o avanço da tecnologia, né? Então, vamos dizer, a gente tem duas plantas extremas praticamente. A gente tem o morango, que são plantas do hemisfério norte, que precisam de muito frio, e a gente tem a taioba, que é uma planta de clima tropical, né? Um clima mais quente. E então a gente está mostrando nesse projeto que é possível você cultivar plantas de climas diferentes dentro do mesmo ambiente, desde que você dê as condições ideais para a planta. Então a gente consegue alterar esse ambiente para a adaptação da planta ser mais rápida. A gente está vendo umas imagens aí, eu vou até pedir para deixar aqui no telão. Que material é esse, Christian? Você pode explicar para a gente que projeto, assim, o que consta aqui de equipamentos e também o que vocês utilizaram de insumos para fazer essa produção? Tá. O projeto é dividido em 3 partes. Tem a parte do laboratório, né, que é a parte onde a gente crona o material que a gente vai utilizar no projeto. Depois a gente tem a parte da caverna, que é a parte onde a gente está simulando uma plantação vertical, como se fosse uma fazenda, né? Então, vamos dizer que o astronauta ele tem uma viagem para Marte. Hoje, eles estão supondo que é em torno de 2 anos, né? Então, eles têm 6 meses de viagem para até chegar em Marte, ficar lá um período de 1 ano e meio, para depois voltar mais 6 meses de viagem, né? Então, a gente tem várias etapas a ser cumpridas nessa produção. Então, essa imagem, por exemplo, que está sendo mostrada é um módulo que a NASA nos deu. Ela falou assim, vocês têm 2 metros cúbicos para produzir alimento, maximize ao máximo essa área. Então, o que a gente veio estudando? O melhor posicionamento para a uniformização da produção do alimento, né? Então, a gente viu que na verticalização, com as lâmpadas laterais, o ganho de produção acabou sendo maior, porque não tem perca de iluminação, né? E então, dentro da nave vai esse módulo, né, produzindo alimento para os astronautas durante a viagem. Quando eles chegarem na estação espacial, aí eles pegam esse módulo, o material genético que está nesse módulo, né, o banco de germoplasma, que a gente chama, e implanta uma fazenda vertical na estação espacial. Então, lá eles conseguem produzir um número maior de alimentos, né, porque eles vão ter mais áreas de produção. E quando eles tiverem que voltar, eles coletam esse material, colocam o material de volta no módulo e volta na viagem produzindo alimento. Desafio de produzir esse tipo, esse cultivo diferente, né? O que vocês tiveram que superar aí e inovar para conseguir esses resultados? Eu acho que uma grande dificuldade que a gente encontrou durante esse desafio, além de ser um prazo muito curto para desenvolvimento, né? A gente começou a desenvolver praticamente a partir de abril e a gente tem que entregar o resultado final para a NASA até dezembro. Então, é um período muito curto para a gente estar desenvolvendo toda essa tecnologia com uma velocidade. E a gente teve muita dificuldade em encontrar equipamentos, né, para utilizar na confecção do módulo. Então, como a gente existe todo um critério de fitossanidade, de durabilidade, né? Então, um módulo ele tem que funcionar por 5 anos sem manutenção nenhuma, né? Então, tem que ser um hardware, tem que ser peças de alta resistência, de alta durabilidade. Então, a grande dificuldade nossa foi encontrar essas matérias-primas, para a gente conseguir fazer o projeto no tempo hábil. Você falou aí de fitossanidade, até uma curiosidade, né? Como manter esses alimentos sem pragas? Porque imagina, se alguma praga atacar essas frutas, né? Como os astronautas vão fazer para reverter essa situação? Então, o que vocês pensaram a esse respeito?
Tá, essa é uma grande preocupação nossa e uma grande preocupação da NASA também, tá? Então eles falam zero patógenos, né? Zero contaminantes, porque a gente não pode tirar os contaminantes que estão aqui na Terra e levar para o espaço, né? Então a gente no módulo a gente vem desenvolvendo protocolos de asepsia, né? Então a gente tem tanto a lâmpadas UV em 3 filtros para fazer a asepsia desse ambiente, como também a utilização de óleos essenciais. Então, a gente utiliza óleo essencial à base de laranja, que a gente descobriu que ele tem um grande fator de fitossanidade, né? E também ele ajuda no fator de carotenoides. Carotenoides está altamente envolvida na produção de vitamina A do alimento. Então, a gente está usando produtos que são extremamente orgânicos, né? Que agregam esse fator nutricional na planta no final. E um dos fatores importantes desse projeto, que a NASA gostou bastante quando a gente fez o feedback, é exatamente essa parte, né, que está mostrando os vídeos aí, da parte laboratorial. Então, a gente consegue coletar tecidos da planta, né, certas regiões da planta de interesse comercial, a gente crona esse material nesse ambiente em frasco, e ali dentro ela está extremamente livre de qualquer doença. Então, o astronauta pode pegar esse frasco e levar para dentro da nave com segurança. Então, a gente tem que, além do projeto, a gente tem que desenvolver todo um protocolo de segurança por detrás para os astronautas se implantarem também quando eles forem utilizar esse projeto. Então, é toda uma cadeia de produção, né, desde a parte in vitro, a parte da câmera até a fazenda, extremamente protegido. Então, as nossas salas, a gente montou salas, né, dentro da dimensão que a NASA nos passou, que tem dentro da nave, tudo para conseguir fazer esses protocolos com o máximo possível de segurança. Esse alimento, ele é totalmente seguro? A gente vê assim, uma produção diferente, né, que pode ser feita até em outro planeta. É totalmente seguro? Como é que está essa questão dos testes, dos nutrientes que tem também nessas frutas? Quando a gente muda, né, esse conceito, a gente tem o padrão de cultivo na terra, o cultivo orgânico, tem mais conhecido, né? E quando a gente faz esse simulado, vamos dizer, um ambiente sintético, né, gera algumas coisas, algumas visões. Mas todos os testes que a gente vem realizando com fatores de qualidade de consumo para o ser humano, vem nos agradando bastante, né? Por exemplo, o morango, os testes que a gente já fez de laboratório, de morango, os morangos têm fator nutricional o fruto final, né, a qualidade do fruto sendo melhor do que os morangos do processo final que a gente conhece. Então, nós estamos agora no estágio final, fazer todas as análises possíveis laboratoriais, né, do fitotóxico, alguma coisa, que tem uma alteração na planta. Aqui chega um produto de ótima qualidade final. E todos os resultados que a gente está tendo estão sendo muito promissores, está sendo de grandes assim, resultados. Tanto que o morango, a gente já está no teste que a gente chama teste sensorial, que é o teste de patabilidade. Então, ele já foi liberado, a gente pode consumir ele, está extremamente autorizado o consumo dele, e a quantidade de açúcar do fruto é muito maior do que um morango de comércio. Deve ser um custo alto produzir, né, esse protótipo. Vocês receberam algum investimento? Como é a questão de recursos? Essa foi assim, uma grande dificuldade no início, porque quando a gente foi aprovado, a gente não tinha verba para estar desenvolvendo o projeto. Como é um protótipo, ele tem um custo mais alto para desenvolvimento, né? Mas a gente teve aí o aporte da WBGI, né? Ela acabou nos doando o dinheiro que a gente precisou para todo o desenvolvimento do projeto. Maravilha. E agora falando de modo geral da equipe de vocês aí, da Exalc USP, que outros trabalhos vocês têm que aliam toda essa tecnologia à produção agrícola? O foco principal do laboratório é a parte de micropropagação, é a parte de clonagem de plantas. Então, a gente estabelece protocolos para a gente produzir mudas em escala para suprir o mercado. Por exemplo, as produções, os bananais que a gente tem hoje no Brasil. O Brasil é o terceiro maior produtor de banana do mundo, né? E para suprir essa necessidade de mudas, né? Existe o protocolo que é a de clonagem, né? Então,
O laboratório em si, ele faz todo esse trabalho, tanto com plantas ornamentais, como frutíferas, e agora a gente está indo para algumas lenhosas, né? E a utilização de LED, o experimento com LEDs, porque o LED está nos ajudando, além de ter bons resultados, acelerando os resultados com o desenvolvimento da planta, a gente tem um problema que é o consumo de energia, né? E o LED ele tem baixo consumo de energia. Então, quando a gente fala desse ganho, né, de consumo de energia, de watts para ganho de energia na planta, os LEDs vêm ajudando bastante a gente a desenvolver os trabalhos mais rápidos, né? Então, o laboratório você tem esse foco da parte de micropropagação e os testes em estufas, né? Os testes de produção das plantas sinais, né? Para ver a adaptação delas conforme regiões. Então, é um laboratório que tem um campo de trabalho um pouco longo. LEDs, a gente tem visto o crescimento também das fazendas verticais, né? Não só no Brasil, no mundo, aqui a gente já trouxe alguns casos. Vocês veem que essa realmente é uma tendência, a gente sabe que o agronegócio é uma empresa a céu aberto, sofre com as intempéries climáticas e quando o ambiente é controlado, você consegue inibir ali pragas, né? E também estiagem, chuva, etc. Essa é uma tendência das produções em ambientes internos? A gente vem discutindo muito isso ultimamente, porque o Brasil, ele é um país que, pelo menos no agro, ele é muito favorecido, né? Ele tem uns climas ideais, a gente tem solo, tem praticamente as condições perfeitas para o agro, né? Mas a gente tem algumas intempéries, secas, chuvas, né? Calor, isso interfere muito na produção do agro. E quando a gente começa a partir esse conceito, por exemplo, para o hemisfério norte, a gente vê cada vez mais a necessidade desse tipo de cultivo indoor, né? Então, pensando em algumas plantas específicas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, o lúpulo. O lúpulo a gente sabe que ele precisa de frio e calor para o seu desenvolvimento, né? Quando a gente está trazendo ele para o Brasil, a gente está vendo a adaptação dele assim, não muito legal. Por quê? Por exemplo, em Piracicaba mesmo, onde a gente está, fez muito calor no inverno e está fazendo frio agora que era para ser calor. Então, muitas plantas que a gente conhece morreram. E nessas condições de que a gente criar o ambiente ideal para a planta, a gente não tem esses riscos, né? Então, você acaba tendo uma produção muito mais estável durante o período. E já tem testes comprovando que você até aumenta o número de produção por metro quadrado, né? Então, plantas que tinham 1, 2 safras por ano, você consegue ter 3 safras por ano nessas condições. Então, principalmente os países do norte, hemisfério do norte, estão pesquisando muito, estão desenvolvendo muito essa ferramenta, porque ela vai ser a tendência daqui para frente, quando a gente começar a perder principalmente os espaços de produção, né? Os crescimentos das grandes cidades, né? Então, tem uma grande tendência aí a crescimento. É uma prática muito interessante que tem chamado a atenção. Agora, quando a gente fala de clonagem, que é a área que vocês atuam bastante, qual foi o papel da tecnologia para o desenvolvimento desse segmento aqui no país? É uma técnica, por exemplo, a clonagem de plantas é uma técnica de mais de 80 anos, já existe, né? E é muito pouco conhecida, né? Até mesmo dentro da universidade, os próprios alunos às vezes não têm contato com essa ferramenta. E é uma ferramenta importantíssima para o agro, né? Para a gente suprir o mercado com mudas. E ela foi trazida para o Brasil há aproximadamente 50 anos por 3 professores, né? O principal dele foi o professor Natal. Ele foi um grande precursor, por exemplo, no que a gente tem na produção de eucalipto, né? O Brasil é o maior produtor de eucalipto do mundo, mais do que a Austrália, do que a origem do país, exatamente por causa dessa ferramenta. Então, a gente olha hoje a produção de eucalipto, a gente tem aquele padrão, aquela uniformização na produção de eucalipto. É exatamente porque são todas plantas clonadas, são todas as mesmas plantas. Então, a gente conseguiu aí sair na frente na produção de eucalipto, de celulose, exatamente por causa da cultura de tecido, graças ao professor Natal. E outras culturas, como cana, algumas variedades de cana, para a gente suprir
o mercado, né, essa ferramenta entra ali para auxiliar, para ajudar bastante nessa proliferação das mudas mais rápidas, né? Certo. Christian, e o que a gente tem que evoluir em relação à pesquisa? Quais são os desafios de se trabalhar com essa área aqui no nosso país? A gente está indo bem quando se trata de pesquisa para a área agrícola? Olha, a gente tem grandes pesquisas na área agrícola, a gente tem muito potencial, a gente tem muito pessoas focadas nessa área. Eu acho que uma dificuldade que a gente tem no momento que a gente está percebendo é a parte de tecnologia, né? A gente ainda, eu vejo a nossa agricultura, assim, comparada a outros países com produção menores que o Brasil na agricultura, com tecnologias muito melhores que a nossa, com muito mais ferramentas tecnológicas. E o Brasil está começando a perceber isso agora e está implantando essas ferramentas hoje, né? Mas a gente ainda tem alguma dificuldade, que nem, por exemplo, no projeto da NASA eu precisava de alguns sensores, alguns equipamentos, né? Eu não encontrei no Brasil, então dependi de importação, isso ajudou a atrasar um pouco o projeto. Mas eu acho que o grande gargalo assim, que a gente tem hoje na pesquisa está na questão tecnológica. Tá certo, Christian. Olha, muito interessante esse bate-papo, muita inovação nessa área, né? E a gente tem acompanhado como as coisas estão evoluindo e ficando mais democráticas também para os produtores rurais, também para os consumidores que vão adquirir essas tecnologias. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu queria que você passasse um recado para o pessoal que está acompanhando e se interessou pelo trabalho de vocês, quiser saber mais sobre esse concurso e também sobre clonagem. O que você pode falar para o pessoal de casa? Tá, bom, eu agradeço pelo convite e a gente está montando ainda a parte de redes sociais e divulgação do projeto, mas quem quiser procura nas redes sociais LCTPO, no Facebook, no Instagram, consegue entrar em contato direto com a gente, né? A gente sempre procura responder todo mundo. E quem tiver curiosidade, quiser conhecer o laboratório, ver o nosso trabalho, a gente está aberto à visitação, é só agendar com a gente lá que a gente está à disposição para atender todo mundo. Ô, Christian, rapidinho, quando que essas frutas devem ser enviadas para Marte? Aí em 2023, é isso? Teve adiar o projeto. O projeto da NASA ele é 3 fases. Teve a primeira fase, que foi o ano passado, que a gente passou. A gente está na segunda fase, né? E agora, em 16 de dezembro, a gente tem que enviar todo o relatório final para a NASA. Das 10 equipes que estão no momento, só 5 vai ser selecionada para o ano que vem. Então, 16 de dezembro é uma data bem importante para a gente no projeto. Que vai ter 5 equipes que vai para o ano que vem só, e dessas 5 equipes só vai ficar 3. Então, o projeto daí a gente chama de TR4, é um protótipo, né? Um protótipo funcional. A gente tem que validar o que a gente colocou na fase 1, que é o processo que a gente está. Depois a gente vai ser o TR6, que vai ser feito lá na NASA. A gente não sabe muito bem ainda como vai funcionar, se a gente vai ficar aqui e dar o feedback para eles, ou se a gente vai até lá para trabalhar junto com eles. Ainda a gente não tem essa resposta dele. E daí, em 2024, eles pretendem implantar dentro de uma nave para ver o comportamento, porque a gente está com os padrões ainda da Terra, né? A gente sabe que quando vai ao espaço, muda bastante coisas do comportamento atmosférico. Por exemplo, existe microgravidade, a gente não sabe muito bem ainda o comportamento das plantas da microgravidade, né? Está sendo feito pesquisas há muito pouco tempo, então a gente tem muita pouca informação. Então, a ideia é que em 2024 o projeto vá a ser implantado na nave, para a gente já começar a coletar essas informações e começar a fazer os ajustes com a viagem mais longa. Então, a viagem para Marte mesmo ela foi adiada, eles já viram que não vai dar para fazer tão curto. Tá certo, eu te perguntei, porque a gente quer noticiar todas as etapas, hein, desse Viu, vamos torcer, com certeza o Brasil vai estar lá nesse meio. Parabéns pela conquista de vocês e a gente espera poder noticiar, tá bom? Obrigado. Até a próxima, Christian. E a você,
Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Não se esqueça de curtir a gente lá nas redes sociais, no @AgroMaisTV, no Instagram e no Facebook. Você também pode mandar uma mensagem para nossa produção aqui no WhatsApp. Envia a sua sugestão de reportagem para a gente. O número está aí na sua tela. É o 11 93700 7883. Conta pra gente o que você está achando da programação e um ótimo fim de semana. Te espero na segunda. Tchau, tchau.